a meu favor, aquilo que eu defendo, aquilo que eu discuto e apresento, é, bom, nada mais, nada menos do que o suprassumo da produção humana, que é a produção artística. Então é uma felicidade, eu sou um privilegiado, eu acordo de vez em quando falando assim, eu tenho muita sorte, eu sou um cara muito feliz. Eu podia ganhar um pouco mais, mas sou um cara muito feliz. E eu dou aula nesse prédio, e isso, por aí você já vê que é uma felicidade. O prédio não está muito bom das pernas, mas ele é maravilhoso. E eu vim dar aula aqui, eu fiz questão de aula aqui, eu lutei para entrar aqui, nessa faculdade de aula, porque o prédio é lindo. E eu achei que entrando aqui, eu ficaria mais inteligente pela beleza do prédio. Não só pelos colegas, evidente, pelos alunos que puxam muito, porque todo mundo sabe que quem não sabe vai dar aula, que aí tem que ficar sabendo. É uma maneira muito rápida de você constituir uma certa proficiência. É travando contato com um bando de gente que pergunta o que você tem a dizer, mostrar esse serviço. Eu estou agora fazendo a curadoria geral, dividindo com um amigo meu, Macir dos Anjos, a curadoria da Bienal de São Paulo, que é o maior evento de arte contemporânea do Brasil, tem 60 anos de existência e está entre os 3 grandes eventos de arte contemporânea do mundo. É a Bienal de Veneza, Documento de Cássio, e a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo é a segunda a ser construída. E eu, mais uma vez, fico impressionado, enfim, como é que eu vim parar aqui? Eu fico preocupado com isso, acho isso um privilégio, acho isso, de fato, extraordinário. E acho que eu tenho que contar o que eu faço, o que eu pretendo, qual é, inclusive, o tema dessa Bienal e como é que eu cheguei lá. Eu acho que eu cheguei lá e cheguei aqui onde estou agora, nesse momento, e neste prédio. Bom, é difícil meio você perceber exatamente em que momento as coisas começam a são decididas em suas vidas. Tem a ver, claro, com a sua própria família, com o fato de eu ser o 12º irmão de uma família de 13. O que faz com que você tenha que, chamar a atenção. Porque você sendo o 12º, é frequente a sua mãe olhar para você e falar, esse menino é da casa? Você ali perdido, você tem que ter algum tipo de atributo e decorar poesia, por exemplo, é uma maneira de você... Enfim, e eu dou aula no primeiro ano e aviso sempre os meus alunos, olha, mas não fosse, saber de Picasso é estupendo, os filmes do Fellini é genial, ter lido os livros certos, porque quando você sai com seus colegas, dentistas, médicos, engenheiros, gente que estripa, que constrói ou que faz discurso, você é o cara que sabe falar daquilo que eles... O que isso quer dizer? Aí eles olham para você, você tem que ser o esperto. Então essa é uma espécie de expertise, ser esperto nas coisas que os outros efetivamente não entendem. Mas não é só por isso. Eu sinto que alguma coisa mudou o dia em que eu tive uma aula no primeiro colegial. Eu tinha aula no Colégio de Estado aqui em São Paulo, no Rui Bloin, que fica ali perto da Vila Mariana. E eu tinha uma professora e ela dava aula para nós. E aí eu sempre tive uma grande admiração por professores. Porque o professor é um novidadeiro, é um entusiasmado profissional, um sujeito tão extrovertido quanto um camelô, porque ele resolve vender um peixe, frequentemente o peixe é cálculo estequiométrico, para gente que não tem, que é impermeável, obtusa, obscura, refratária a esse tipo de conhecimento, e o cara consegue persuadir que é muito interessante, porque efetivamente é. Eu tinha uma professora que dava aula de literatura, ela dava aula sobre Guimarães Rosa para nós, e nós éramos uns DJs. DJ em 1969, 70, queria dizer delinquente juvenil. E nós ficávamos assistindo a mulher, ela lendo Guimarães Rosa para nós, eu lembro perfeitamente da cena, e eu tenho muita vergonha de dizer que eu não lembro o nome dela. Mas ela dizia o seguinte, ela lia para nós e falava assim, olha aqui, um conto do Jó Joaquim era bom como o cheiro da cerveja. E a gente olhava para aquilo achando... E ela ia se emocionando e lendo, e ela falava assim, era infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. Vocês entenderam, classe? Jó Joaquim pegou o amor. Era infinitamente maio. A gente não entendia nada. Ela ficava totalmente emocionada
E nós ríamos dela. Mas eu fiquei intrigado. Eu não entendi o que era Guimarães Rosa, mas eu fiquei fascinado pelo fascínio dela. Foi isso que me levou a ler Guimarães Rosa. Assim, tinha alguma coisa que essa mulher via e que eu não conseguia ver. Isso não era possível. O que tinha aquilo? Não era possível que alguém se espantasse daquele modo por nada. Aí eu fui ler Guimarães Rosa e aí eu finalmente entendi. Aí eu pude, enfim, ter acesso a isso, não é? A esse tipo de surpresa, esse tipo de perplexidade. E eu acho que, bom, hoje então, dentro da Bienal, dentro dessa faculdade, que eu tenho um orgulho junto aos meus alunos, eu defendo, digamos, o campo que, a meu ver, é de fato a quinta essência, é de fato a praça da apoteose da produção humana, que é o campo da arte. E eu fico muito admirado ainda, e defendo agora, mais do que defender, eu parti para o ataque. Quer dizer, eu acho que a arte ela vem sendo muito negligenciada, posta à margem, colocada de lado. O nosso mundo está excessivamente técnico, mas não técnico no sentido da engenharia, vale dizer, da engenhosidade, da ardilosidade, da capacidade de você unir nexos entre pontas que estão desconexas. Não, está um mundo da rotina, há um mundo que já vem pré-definido. Eu encontro mais e mais garotos que decidem o que fazer em função de um presumível perfil de consumo e não a partir de uma maneira de estar no mundo. As pessoas têm abandonado os seus desejos, sequer se preocupam em saber quais são os seus desejos. E quando o desejo de uma pessoa é ter um carro grande, uma casa grande, uma mulher grande, um homem grande, enfim, aí nós temos que nos preocupar, onde é que isso está levando? E nesse sentido, parece-me que a arte é o grande antídoto. É preciso que se abra um espaço dentro deste mundo para a perplexidade, para a inquietação, para o excepcional. Ora, isso não é um apanágio da arte, não é uma prerrogativa, não é uma exclusividade dela. O René Descartes, que é um dos pilares da ciência, dizia que o motor do conhecimento não é a certeza, é a dúvida. E também o próprio Fernando Pessoa escreve que a Vênus de Milo é tão bela quanto o binômio de Newton. O que não há é gente que dê por isso. Quer dizer, o que é preciso, de fato, é que nós coloquemos os pingos nos is. E que, especialmente, as universidades deixem de ser os lugares dessas rotinas. É claro que tem alguns conhecimentos que são básicos, mas nós não podemos formar os alunos para as rotinas. Nós temos que formar os alunos para que eles tenham flexibilidade de espírito. Até porque muitas das coisas que vocês aprenderam na faculdade já não terão validade quando vocês saírem dela, porque o mundo está em processo. Então, o que você tem que ensinar, o que você tem que passar, o que você tem que facultar, azeitar, treinar, é, diante de coisas que vocês não conhecem, como se comportar. Essa parece minha grande preocupação, e isso é o que a arte faz. Porque o que a arte faz é isso. Porque quem tem dor de dente sabe que precisa de um dentista.